O diagnóstico psiquiátrico ele evoluiu, como todos os diagnósticos médicos, ele evolui com o conhecimento. Como o conhecimento nessa área da saúde mental, da psiquiatria, evoluiu muito nos últimos 40 anos, o diagnóstico psiquiátrico também evoluiu de uma maneira maior do que talvez as outras especialidades em que os conhecimentos fisiopatológicos, anatomopatológicos, moleculares, biológicos de suas doenças estivessem mais adiantadas do que a psiquiatria. O diagnóstico psiquiátrico, então, vai evoluindo e, segundo a associação de profissionais que normatiza esses diagnósticos, a cada 10, 15 anos eles vão mudando de acordo com o conhecimento acumulado. Então, o diagnóstico psiquiátrico é um conceito, ele não existe em si. Não existe um transtorno do pânico, não existe uma esquizofrenia como algo concreto. Tanto que o nome esquizofrenia só foi surgir no começo do século passado, pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler. Então, até então não existia esse nome. E ele deu o nome para certos pacientes que apresentavam características em comum, que ele entendeu que era uma espécie de cisão da mente. Daí o nome esquizofrenia, que significa isso, uma tradução de palavras gregas. Posteriormente, o diagnóstico de esquizofrenia foi evoluindo com o conhecimento. Hoje, nós entendemos, por exemplo, a esquizofrenia como um espectro, até como uma doença talvez do neurodesenvolvimento. A mesma questão houve com, por exemplo, o transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, em que até a década de 60, ela era considerado esses quadros com sintomas ansiosos, fóbicos, com crises de ansiedade aguda, como quadros neuróticos. Então, era um quadro em que a teoria tentava explicar, com o conhecimento mais em voga naquela ocasião, com teorias psicodinâmicas. Acreditava que esses pacientes tinham problemas desde os seus vínculos muito iniciais, relações vinculares com sua mãe, com seus pais, com os colegas. Eram indivíduos neuróticos. Posteriormente, com o conhecimento, foi se vendo que os quadros dentro dessa categoria eram muito diferentes, Então existiam pessoas que tinham crises agudas, outras que tinham quadros ansiosos crônicos e que a resposta aos tratamentos medicamentosos, por exemplo, eram diferentes de acordo com cada caso, e foi se estudando e criando novos diagnósticos para poder entender esses indivíduos. Então hoje a gente não usa mais o conceito em psiquiatria de neurose, isso fica só na psicanálise, que é uma outra área, não tem nada a ver com a medicina, com a psiquiatria. E nós usamos, por exemplo, indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico com agorafobia, enfim, são conceitos que foram sendo criados a partir do conhecimento. Quando você dá um diagnóstico a uma pessoa, você entende que ele tem sintomas que se enquadram dentro de uma categoria. E os critérios diagnósticos são bem precisos hoje em dia. Então, o indivíduo, para ter um diagnóstico de depressão, para ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ele tem que preencher certos critérios. Por exemplo, na depressão, ele tem que ter 5 sintomas, sendo obrigatoriamente um deles é humor depressivo ou falta do prazer nas atividades que normalmente ele teria, e uma série de outros sintomas de uma lista de sintomas que existe, por exemplo, na classificação americana. Isso quer dizer que um indivíduo que recebe o diagnóstico de transtorno depressivo maior, segundo os critérios da Sociedade Americana, que é o DSM, na 5ª edição, DSM-5 hoje, eles têm sintomas em comum, mas não necessariamente todos os sintomas são iguais para os indivíduos. Então, mesmo com relação aos próprios sintomas da depressão, um indivíduo pode ter um diagnóstico de depressão e ele é bem diferente de outro que também tem um diagnóstico de depressão, porque um deles pode ter uma insônia, uma alteração do apetite para menos, uma diminuição muito grande do apetite, e o outro tem esse mesmo diagnóstico, mas ao contrário.
ele tem uma sonolência muito grande, ele tem um apetite aumentado com aumento de peso. Então, mesmo pelos próprios sintomas, os indivíduos são diferentes. Além disso, né, a psiquiatria foi evoluindo nesse sentido de tentar estabelecer critérios diagnósticos que sejam padronizados, para que nós pudéssemos fazer pesquisas melhor, né, falando isso é o que nós vamos considerar como um quadro depressivo, e esse mesmo critério pode ser replicado aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão e em países da África. Nós temos critérios padronizados que melhoraram muito as nossas pesquisas e houve avanços significativos no conhecimento dos quadros psiquiátricos, assim como nas medicações, nos tratamentos psicoterápicos e psicobiológicos respectivos. Mas a psiquiatria vem de uma outra tradição, que é do entendimento desse indivíduo, do ser humano, e sua relação com as pessoas, com a sociedade, com o mundo, né? A mente, como já falei em outros vídeos, a mente ela é uma interação entre o corpo, o cérebro e o nosso ambiente. O nosso ambiente é a nossa cultura, a nossa sociedade, os nossos valores. Então, cada indivíduo tem uma história, tem uma tradição, tem um desenvolvimento, a vida dele foi marcada por eventos diferentes, por outros. Então, a história psiquiátrica, ela vai procurar o diagnóstico segundo os critérios definidos, mas ela também vai entender esse indivíduo. A doença em si, o diagnóstico, não é uma pessoa, mas aquela pessoa tem critérios diagnósticos. Isso vai nos guiar no tratamento que nós vamos fazer, entender o prognóstico, os riscos que esse indivíduo tem, mas nós também vamos tratar essa pessoa de acordo com o que aqueles sintomas significam para esse indivíduo. O que eles estão querendo dizer para aquele momento. Então, o atendimento do psiquiatra é um atendimento que engloba esse desenvolvimento. As nossas histórias são também histórias da vida desse indivíduo. Então, a maneira de se fazer psiquiatria, de uma maneira como eu entendo melhor, é você saber bastante sobre os diagnósticos, sobre os conhecimentos científicos que evoluem, mas não perder esse lado humano da relação, do entendimento de quem é aquela pessoa que está ali na sua frente procurando ajuda e fazer com que ela consiga se recolocar no mundo, voltar a ter a liberdade que a doença muitas vezes tirou dele nas suas escolhas, nos seus caminhos para a sua vida. Então, o diagnóstico psiquiátrico é muito mais amplo do que uma lista de sintomas.